São Paulo tenta conter o avanço de novas variantes do coronavírus. Em todo o estado, foram confirmados 25 registros da variante do Amazonas, sendo 16 com transmissão local. Para entender mais e falar mais sobre as ações que devem ser adotadas aqui na capital paulista, a gente conversa agora com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, gentilmente atendendo a Jovem Pan mais uma vez. Tudo bem, secretário? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. Bom, secretário, em relação a essas variantes, como é que é possível continuar verificando se são os casos mesmo dessa variante do coronavírus e já que existe transmissão local aqui, é possível, existe uma expectativa de um aumento desse tipo de contaminação, já que a transmissão é mais letal, vamos dizer assim? Bom, nós temos 9 casos confirmados aqui na cidade de São Paulo, da variante de Manaus, sendo que um deles, a pessoa não teve contato com ninguém daquela região, nem tampouco também viajou para o norte do país. O que nós fizemos desde o início de janeiro foi dar um alerta a toda a rede de atenção básica do município, que são mais de 500 unidades de saúde, além dos nossos hospitais, para que todas as pessoas sintomáticos respiratórios, que a gente normalmente já testa com o PCR, a gente também possa fazer um monitoramento de onde a pessoa esteve, quer dizer, a procedência da pessoa ou se ela teve contato com alguém da região norte do país. Com isso, a gente pede para que o Instituto Adolfo Lutz e também o Instituto de Medicina Tropical da USP faça uma testagem do genoma por amostra dessas pessoas que testaram positivamente. Além disso, nós, desde também do início de janeiro, separamos uma ala no Hospital de Pirituba com 10 leitos para tratar exatamente da variante de Manaus. Lá nós temos uma pessoa que está internada, que veio de Manaus, inclusive, para se tratar em São Paulo, está internada já há mais de um mês, e nós temos 6 pessoas com suspeitas, cujo exame de PCR está sendo analisado pelo Instituto Adolfo Lutz. Pergunta agora de Diogo Schelp. Diogo. Secretário, bom dia. Alguns epidemiologistas defendem que para evitar que essa variante amazonina venha para outras regiões do país, seria necessário fazer uma vacinação em massa de toda a população do Amazonas antes do resto do país e também, talvez, até a medida drástica de impedir a vinda de viajantes dessas regiões. O senhor concorda com esse tipo de medida? Olha, é importante que o Ministério da Saúde, obviamente, tenha uma estratégia para poder fazer com que regiões onde tenham exatamente a presença de uma variante com alto grau de transmissibilidade possam, inclusive, ter uma participação no processo de imunização maior. Acho que isso não beneficiaria só os moradores daquela região, mas, obviamente, na medida que essas pessoas deixam viajar, acaba beneficiando o restante do país. Para você ter uma ideia, os 3 aeroportos com maior destino de pessoas que vêm da região norte do país, e sobretudo da região do Amazonas, são exatamente Cumbica, Congonhas e o aeroporto de Campinas. São 3 aeroportos no estado, 2 deles na capital de São Paulo. Agora, para isso tudo, a gente precisava, primeiro, ter, obviamente, uma estratégia centralizada no Ministério da Saúde e, segundo, Diogo, a gente temos a possibilidade de um acesso maior a outras vacinas. Nós hoje, por enquanto, o Brasil só está com 2 vacinas, né, que é a Coronavac e a AstraZeneca de Oxford. Se nós tivéssemos outras oportunidades de ter uma quantidade maior, seguramente essa região poderia ser imunizada de uma forma mais rápida. Agora, o que é preciso ser feito é todo esse monitoramento. Está provado que é uma variante com alto grau de transmissibilidade, mesmo que ainda não tenha impacto no processo de internações, tanto de enfermaria como de UTI, mas ela tem uma transmissibilidade, pelo que se sabe, muito maior do que tivemos até agora. Constantino? Bom dia, secretário. É uma perplexidade que me causa, semântica mesmo, mas eu queria a opinião do senhor. Por que a imprensa fala tanto em variante brasileira, variante do Amazonas, mas vírus chinês é algo tão condenado de se dizer? Olha,
um pouco a literatura dos sanitaristas, dos epidemiologistas e também dos infectologistas, ela tem inclusive códigos, né? Mesmo a variante de Manaus, que se chama variante brasileira, e a variante do Reino Unido, elas têm códigos que são exatamente os códigos que levam a toda a orientação de estudos e de combate, né? Para nós, eu acho que o mais importante, Constantino, é que a gente tenha uma estrutura de saúde capaz, primeiro, de fazer esse monitoramento, segundo, de tratar as pessoas que necessitarem de tratamento, e terceiro, o elemento mais eficaz neste combate que nós dispomos nesse momento, além do distanciamento social, do uso da máscara, é, sem dúvida nenhuma, a disponibilidade de uma quantia maior de vacinas. Para você ter uma ideia, a cidade de São Paulo, no ano passado, nós vacinamos 5,5 milhões de pessoas no H1N1, né, com a vacina da gripe, em 20 dias. Nós temos capacidade aqui na cidade de São Paulo de vacinar 600 mil pessoas por dia. Em função da estrutura de saúde que tem na cidade, nós temos todos os insumos, toda a logística. A grande questão é que a gente não tem a quantidade de vacinas necessárias. Acho que esse é o grande esforço que a gente precisa, o país inteiro, o Ministério da Saúde, a Anvisa, as secretarias estaduais e municipais, possam fazer exatamente na direção de termos a vacina. Se o governo federal, inclusive, liberar estados e municípios para que possam adquirir vacinas que venham a ser aprovadas pela Anvisa, isso também seria uma forma de todos, né, ou pelo menos quem tem mais condição, de ajudarmos num processo mais rápido de imunização. E o que o senhor pode dizer para a gente, secretário, sobre como está sendo descoberta a variante em São Paulo? De quantas pessoas que se descobrem infectadas pelo coronavírus é feito um novo teste para saber se essa infecção veio de alguma dessas variantes? É possível que esse número de pessoas infectadas por variante detectado seja muito maior aqui em São Paulo? A testagem, Adriana, em São Paulo, em todo o país, em todo o mundo, você faz o teste PCR do positivo e do negativo. Se a pessoa testa positivamente, depois a prefeitura encaminha amostras para o Instituto Adolfo Lutz e também para o Instituto de Medicina Tropical da USP, para que seja feito exatamente o sequenciamento do genoma, para que a gente possa saber se é, então, o caso de uma variante, né? Isso sempre se dá como amostras. A gente não teria condições de fazer esse sequenciamento de todo mundo que se testa numa cidade, mesmo uma cidade grande como São Paulo. Normalmente, essa testagem é feita por amostragem e isso, então, a partir daí, a gente faz os cálculos matemáticos para exatamente prever qual a possibilidade de infecção que a gente já tem em toda a população. A literatura e as notícias que a gente tem é de que essa é uma variante com alto grau de transmissibilidade. Nós já temos também 4 casos registrados positivamente da variante do Reino Unido. Ontem nós fomos comunicados de 2 casos que positivaram e, por incrível que pareça, 2 pessoas que não tiveram contato com pessoas que viajaram para o Reino Unido, nem estiveram no Reino Unido, né? Para se ver exatamente a transmissibilidade que a Covid-19 tem e as suas variantes. Então, isso tudo é feito por amostragem e o que a gente tem visto, mesmo no interior do estado, com muita preocupação, é o avanço da doença em algumas regiões aqui do interior de São Paulo. Secretário, uma informação que nós temos aqui, a nova cepa do coronavírus vem se espalhando pelo país e cientistas já temem uma terceira onda. O Ministério da Saúde informa que a variante do Amazonas já atinge pelo menos Ceará, Espírito Santo, Pará, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Os cientistas avaliam que essa mutação demonstra, como o senhor vem dizendo, ser mais contagiosa e que só a vacinação em massa pode conter a transmissão. No entanto, a escassez de vacinas e a própria eficácia contra as novas cepas do coronavírus provoca um temor de uma nova onda de Covid no Brasil. Para a gente fechar a nossa conversa, acho que é importante dar uma palavra sobre a vacinação em São Paulo. No Rio de Janeiro, nós temos a interrupção a partir de amanhã do processo de vacinação. São Paulo corre esse tipo de risco. O calendário de 1º de março para as pessoas a partir de 80 anos, esse calendário está mantido? O que é possível dizer sobre a vacinação e os estoques aqui em São Paulo, secretário?
Nós estamos agora, continuamos a vacinar todos os profissionais de saúde na cidade de São Paulo. Amanhã devemos anunciar um outro contingente de pessoas na área de saúde que a gente inicia a vacinação. Estamos em plena vacinação dos idosos entre 85 e 90 anos, dos moradores de rua com mais de 60 anos e dos profissionais de saúde também com mais de 60 anos. No dia 1º de março, a gente inicia a vacinação dos idosos entre 80 e 85 anos. Nós vamos cumprir esse cronograma. Por enquanto, estamos administrando as doses de vacina de forma eficaz, né? Não temos nenhuma previsão de que a gente vai ter falta para este contingente que nós estamos vacinando. A gente tem procurado fazer aqui um pouco, Tiago, muito rigor no processo da vacinação. Cumprir o que foi estabelecido pelo protocolo do Ministério da Saúde, com aquelas faixas etárias que são prioritárias, com segmentos que são prioritários. Terminamos de vacinar todos os idosos que estão em asilos na cidade, mais de 30 mil. Vacinamos toda a população indígena aldeada da cidade. Aliás, entramos desde sexta-feira na segunda dose já de vacinação desse contingente da cidade. Então, nós temos aqui, estamos conseguindo administrar isso agora, priorizando exatamente quem precisa ser priorizado nesse momento em função da quantidade de vacinas que se tem, para exatamente não se vacinar pessoas que não estão dentro desses grupos de risco. Secretário Municipal da Saúde, aqui de São Paulo, Edson Aparecido, mais uma vez obrigado, secretário, pela atenção, pela gentileza, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, Tiago. Um grande abraço.